de coisinhas. Aqui tudo é pênalti, tudo é falta, tá mudando também, tá? E o sul-americano, o argentino, o uruguaio, tá acostumado com um jogo mais brigado, um jogo mais, como eles falam, peleado. E o brasileiro sofre com isso, às vezes. Sim. Quando se adapta, e tem acontecido isso, aí eu acho que vai ficar difícil pra eles, só casualmente, uma equipe brasileira vai perder a Libertadores. É porque assim, a gente vê isso, e aí a gente vê isso na Libertadores inteira, porque... E eu entendo que seja confuso pro jogador brasileiro também, porque a arbitragem que a gente tem no nosso campeonato brasileiro é completamente diferente da Conmebol. E eu não sei o quanto ser orientado pros jogadores, né? Devia ser uma coisa, tipo assim, cara, entende que aqui... As entradas duras, não sei o que e tal, vai ser outra coisa. Não vai, qualquer queda vai ser falta, não vai acontecer. Porque eu já vi isso em Libertadores, tipo, o jogador brasileiro cavar aquela falta que ele tá acostumado a darem aqui no Brasil, Exato. perde a bola, o cara tá lá e não tem falta, teve nada, sabe? Então a gente, é um negócio que tem que ser orientado pro E a time própria também. irritação do jogador brasileiro com isso, o tempo de acréscimos, como usar, como fazer cera, porque eu sei que muita gente reclama da cera, e eu também não gosto. Mas se ela pertence ao jogo da Sul-Americana, você tem que usá-la. Você entra em campo pra ganhar, você não entra em campo pra mudar o mundo, né? Então, você tem que se adaptar às condições de jogo. Então, você pega, por exemplo, assim, o Rafinha. Rafinha, jogando no Bayern de Munique, cara, abriu a boca, quietinho. Tá no Santos, o Fernandinho, jogando no City, de boa. Chegou aqui no Atlético Paranaense, o Rafinha chegou no Flamengo, depois no São Paulo. São outros jogadores, porque se adaptaram às circunstâncias. Exatamente porque se adaptaram, viraram grandes jogadores também, atuando fora do país. O jogador brasileiro, ele precisa entender que o mundo não vai se adaptar a ele. Ele tem que se adaptar para ganhar o jogo. O Flamengo, ano passado, ganhou a Libertadores, só que sofreu muito mais do que precisava, olhando Com tecnicamente certeza. a equipe. Né? No brasileiro, o Flamengo... Pô, quase não passa na fase de grupos, pô. Você E não lembra? é só brasileiro, vou falar coisa polêmica aqui. Você olha o Arrascaeta, ano passado, disparado o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, não foi o melhor da Libertadores. Não. Foi o Rossi. Porque o Arrascaeta não conseguiu jogar no estilo de jogo da Libertadores no mesmo nível que ele jogou no Brasileiro. E ninguém discute tecnicamente o Arrascaeta. Ele é um extra classe aqui dentro do âmbito sul-americano. É um jogador muito acima da média. Porque não são só os brasileiros. É como se joga no Brasil. Não é o fato do cara nascer aqui. Eu tenho uma visão um pouco diferente da discussão, não sei se eu vou desvirtuar muito aqui. Não, vai. Primeiro assim, eu acho que a gente tá num momento já de desigualdade absurda cavalar. Então, desde 2018, quando teve a final Boca e River, só tem brasileiro ganhando e só 2 vezes um time estrangeiro foi pra final. O River em 19 E que o perdeu do Boca. Flamengo e o Boca que perdeu. Sem ganhar de ninguém, ainda nos Então, pênaltis. pra mim, então, é um domínio, vocês já falaram aqui, econômico, não dá pra competir. E tem uma discussão que agora, aqui no Brasil, tá ganhando força, que é o número de estrangeiros. Então, hoje o Brasil tem muito mais dinheiro que os vizinhos e ele desfalca os vizinhos. Aparece o Barba, pô, técnico bom, vai lá e contrata, você já desfalcou, você já Perfeito. quebrou as pernas de um time argentino. Nacho... E era um dos que tá melhor economicamente. Então, assim, Esse dia- Mais hoje o estáveis. futebol brasileiro, grande parte dos destaques são estrangeiros. E aí, então, por exemplo, pega essa semana. Gustavo Gomes, paraguaio, poderia ter sido expulso. O Plata, estrangeiro, poderia ter sido expulso Pascal. no Flamengo. O Pulgar, estrangeiro, poderia Poderia. ter sido expulso. Então, pra mim, assim, já tem uma globalização nisso aí. Não dá pra... aqui no Brasil o futebol é um... Os times aqui têm quase 100% de estrangeiros. Você pode ter 9 estrangeiros jogando. Então, isso se perdeu demais. Antigamente você podia falar, o time brasileiro, porque era basicamente jogadores brasileiros, contra os times uruguaios, que eram a base da seleção uruguaia. Você jogava com o Penharol e com o Nacional, Isso. Era quase a seleção uruguaia. o Santos do Pelé brigava com o Penharol, era pau a pau, porque o Penharol era quase que a seleção uruguaia. É timaço. Pedro Rocha, Sassi, o Spencer, que era equatoriano. Então, hoje, a vantagem é muito grande. Você tem muito mais dinheiro, você contrata os melhores jogadores dos países vizinhos, contrata os melhores treinadores. Hoje, o domínio, inclusive, é português, você vai buscar caras na Europa. O Riquelme, que hoje é presidente de clube, ele falou, cara, como é que eu posso competir com o Flamengo que paga 40 milhões de euros no jogador? Em 19, a final Flamengo e River, o presidente Donoff, que era do River, ele falou... Cara, eu ganho 4 milhões de dólares por ano de TV. O Flamengo ganha 40. Vai reclamar com o Tic-Tapia. A gente tá falando do River Plate, é um gigante. Tá baixo O ali. Flamengo em 19 ganhava 10 vezes mais de TV que o River. O cara, honestamente, como é que eu vou competir Não, com isso? acho que Não esse dá, ano cara. saiu que o Flamengo... o River fechou também superávit, 200 milhões a mais o Flamengo fechou. E isso... Só porque um motivo que o River consegue, que ele tem 300 mil sócios. Não, Se ele não tivesse 300 mil sócios, ele não Quem conseguiria. ganha a Copa da Argentina, a Copa do Brasil deles,
é dinheiro de pinga aquilo. Assim, é ridículo. É menos que a Série B. Exato. Então, assim, a gente tá num momento de desigualdade, e aí, especialmente flamenguistas e palmeirenses, estão deitando e rolando.